todos muito bem-vindos ao Podcape. Hoje estamos aqui novamente para falarmos de um tema super. Então, você que está aí a nos assistir, aproveita. Se tu ainda não te subscreveste ao nosso canal do YouTube, subscreva já o nosso canal do YouTube, que é Podcape Angola. Ativa o sininho de notificação para tu não perderes nenhuma novidade e partilha com mais pessoas para terem acesso a esse mesmo conteúdo que tu estás a ver. Então não seja orgulhoso, partilha mesmo esse conteúdo com mais de 10 pessoas e para tu teres uma vasta gama de conteúdos, né? Para tu poderes aprender mais sobre diversos assuntos. Então, como é de hábito, né? Nós temos aqui alguém que é especialista na matéria. Hoje o nosso tema é juventude versus formação. Hoje vamos falar sobre educação e religião. Mais do que eu falar muito, é a nossa convidada se apresentar. Olá, muito boa tarde, és uma senhora convidada. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. E para começar, né, poderia se apresentar e compartilhar como é que foi ou está a ser a tua trajetória até aqui. Tá bem. Lucena da Conceição Fernandes Eduardo Domingos é o meu nome, mais conhecida por Lucena, para uns Lucena Fernandes, para outros Lucena Eduardo. Sim. Bem, vou começar por falar da minha trajetória acadêmica. Sim. Sou formada em Gestão e Administração de Empresas, a primeira licenciatura. Sim. Isso em Vinduque. Depois fiz Gestão de Recursos Humanos, fui licenciada em Gestão de Recursos Humanos no Instituto Calandula. Sim. E posteriormente fiz uma pós-graduação no ICED, depois fiz um mestrado na Universidade Gregório Semedo, dando sequência ao curso de Recursos Humanos. Tão logo que eu ia terminando a minha formação, a parte curricular do mestrado, decidi inscrever-me para a licenciatura em Direito. Atualmente estou no terceiro ano de Direito, estamos a terminar agora o ano letivo. Terminei o terceiro ano do curso de Direito, vem aí uma jurista. Sim. E atualmente sou a presidente da Associação de Estudantes da mesma universidade. Um currículo invejável, como disse. E, senhora doutora, e como é que a senhora equilibra diversas atividades, como empreendedora, estudante e como presidente da associação e jurista ao mesmo tempo? Uma futura jurista, nesse caso. Futura jurista, mas que já é formada, né? Sim. Bem, além da área da parte acadêmica, enquanto estudante, sou professora. Sim. De profissão. Sim. Sou presidente da Associação de Estudantes, o associativismo acadêmico que estou a fazer. Fora outras associações faço parte, faço também associativismo filantrópico, sim, político. E são muitas responsabilidades, é verdade, mas todas são importantes para mim. Bem, fazer a gestão não é fácil, mas para mim é leve porque, primeiro, eu sou uma pessoa organizada. Sim. Começo com a organização e prioridades. Sim. Eu começo por priorizar o mais importante naquele momento. Sim. E eu sou uma pessoa super disciplinada e focada em tudo o que eu faço. Eu tenho foco e tenho disciplina. Que quando eu fizer a minha agenda, que amanhã eu vou tratar destes assuntos, pode vir outros problemas, eu não vou dar atenção. Sim. Se eu decidir que agora eu vou me focar para atender essa situação e não vou atender ninguém nesse momento, meu telefone pode tocar, não vou atender. Sim. Eu sou super disciplinada. Então, para sabermos equilibrar, né, as nossas agendas, as nossas responsabilidades, nós devemos ser disciplinados. Sim. E organizados. Nesse caso, a senhora colocou uma coisa prioridade e outra coisa necessidade, neste caso. Bem, todas são importantes, tudo que eu faço é importante, eu amo tudo que faço. Sim. Por isso tudo parece leve, eu não sinto peso em nada. E não esforça também nada. Não forço, sim, estudar é uma responsabilidade.
ser presidente da associação é outra responsabilidade muito grande. Como é? Imagina representar mais de 3.000 estudantes. São vários problemas que chegam até nós diariamente. Sim. O telefone não para de tocar. Fora da direção que também chama-nos, outras associações querem fazer parceria, é muito trabalho. Tem a família. Sim. E, olha, não é fácil, é mesmo difícil. Mas o amor por tudo que faço torna mais leve. Então, a disciplina, o foco e a organização é um requisito muito importante. Então, e o que motivou a entrar no mundo acadêmico e ao mesmo tempo empreender? Bem, porque para mim uma está conectada à outra. Sim. Na academia vou aprender, no empreendedorismo vou aplicar. Se nós empreendermos com consciência, vamos melhor valorizar os estudos. Então, uma depende da outra. Isso foi algo muito forte, né? E falando também sobre no quesito educação e religião, como a sua fé influenciou ou influencia a sua trajetória acadêmica e profissional? Ai, meu Deus, essa é a melhor parte. Bem, olha, desde o início, Sim. desde muito pequena, Sim. que eu sinto um chamado muito forte de servir. E a fé, para mim, é a base de tudo que eu sou hoje. Tudo que eu sou hoje é pela religião, pela fé, que eu aprendi desde muito cedo. E a fé é que nos guia, Sim. né? É que nos guia, nos dá força naquele momento de dificuldade, porque enfrentamos sempre momentos difíceis, e sem a fé nós não conseguimos alcançar outros objetivos. Sim. Tipo, né, nesse caso, a fé é a certeza que faz continuar. A fé é a certeza, é a esperança. Sim. Que nos permite manter aí focados e persistir. Sim. Para que determinada coisa dê certo. Sim, porque E a fé também nos ajuda a manter a disciplina. Então, eu havia aprendido que sobre fé, havia dado um exemplo que quando tu estás triste, 1 mais 1 é igual a 2. Quando tu estás alegre, 1 mais 1 também é igual a 2. Então, é certeza, não importa o estado emocional ou físico em que se encontra, sim. É feito a fé. Então, e como a doutora acredita que a religião pode fortalecer o compromisso dos jovens com a educação? Bem, a religião tem um papel muito importante. Primeiro que muitas religiões já trabalham na formação dos jovens. Sim. A própria religião já forma o caráter dos jovens. Sim. Eu digo que o meu caráter foi formado pela religião. Sim. Bem, e vimos também muitas religiões oferecerem bolsas de estudo. É possível, sim, na igreja, na religião, promoverem debates, o incentivo para os jovens estudarem. Também a religião tem ajudado muito os jovens para a educação. Sim. E também, será que, como presidente da associação de uma das universidades do país, e também uma grande universidade do país, será que nas universidades há espaço para diálogo entre ciência e fé? Sim. Sim. Mas vê-se muito pouco. Sim, eu já vi uma questão. Certa limitação. Sim, já vi uma questão. Eu já quis perguntar, ou ainda existe muito preconceito? Ainda existe preconceito, sim. Podemos falar de religião, de fé, hoje em dia abertamente nas instituições de ensino, mas de uma forma limitada, porque ainda existe preconceitos. Tanto, vou aqui a mencionar que nós, enquanto associação, o nosso estatuto é contra estarmos vinculados a uma religião. Já contra. Complica. Sim, mas, de certa forma, eu vejo professores a falarem sobre Deus, a falarem sobre religião, a aconselharem sobre a educação religiosa. Então, às vezes, tem tido, sim, alguma abertura. Com limitação, com preconceito, mas já alguma abertura, sim.
na maioria das vezes, então, ainda há muito preconceito. Ainda há preconceito. Sim. E qual papel as religiões podem ter na promoção da educação? Quais são esses papéis? Um papel muito importante e fundamental. Sim. Desde o emocional. Eu vejo... O jovem na universidade não vai tratar o seu emocional. Eu vejo as igrejas a fazerem esse papel. Sim. E na universidade o jovem... Eu digo, existe a formação e a educação. São coisas diferentes. Hoje os jovens estão muito voltados e preocupados em serem formados, mas não têm o mais importante, que é a educação. Que é a educação. Gostaria que a doutora me esclarecesse mais um pouquinho sobre isso. A educação é aquela que recebemos da base, sim, no berço, na igreja, sobre a formação de caráter, o saber ser e estar. Sim. Essa é a educação. Que é mais importante para mim do que a formação? Quem é meu aluno sabe que eu estou sempre a falar sobre a educação. Falo muito sobre o saber, falo muito aos meus alunos que devemos aprender a ser pessoas. Sim. Devemos aprender a ser e a estar. Se não tivermos isso, qualquer título que tivermos, qualquer posição em que tivermos, nada vai valer a pena. Sim. Porque no final das contas, o que vale é a educação. Nenhum chefe vai querer promover um funcionário, por mais inteligente que seja, por mais antigo que seja, se ele não tiver ética, não tiver educação, não tiver respeito. Sim. E a igreja trabalha para isso. Ensina o jovem como andar, como ser, a ser educado, a ser respeitoso, a seguir uma doutrina que, de certa forma, nos molda. Sim. E nos faz ser melhores. Olha, antes eu a vir para aqui, estive a lembrar de uma situação. Nós, acredito todas as religiões, não sei, eu frequento a mesma religião desde pequena, nunca fui a uma outra, mas na minha religião, isso até é bíblico, tem aquela questão de... Vou entrar num outro tema, mas só para esclarecer. Nas religiões fala-se muito sobre a prática sexual antes do casamento, a proibição da prática sexual antes do casamento. Sim. É proibido nas igrejas. Eu cresci nessa doutrina. Sim. Eu cresci nessa disciplina. E hoje, adulta, eu fico a analisar essa doutrina, essa disciplina de como é muito importante. Na altura, nós questionávamos, muitos jovens questionam, mas por quê? Hoje você diz que não, tenho namorada e não pratico, não faço sexo com a minha... Hoje eu faço coisa do outro mundo. Sim. Mas é uma doutrina muito importante. Eu aprendi hoje, adulta, que esse princípio nos ajuda muito naquilo que é o controle das nossas emoções. É. Aquele jovem que consegue cumprir aquela fase do namoro sem pecar, sem cair, como chamamos na igreja, ele vai ser um marido, uma mulher que vai ser fiel no casamento. Porque ele aprendeu a dominar o seu emocional, aquele fogo da paixão. Sim. Ela aprendeu a dominar as suas emoções, a ter domínio próprio daquilo que ele quer e sente. Então, esse treinamento, eu digo que é um treinamento que vai nos fazer amanhã homens e mulheres fortes. Sim. No momento nós não entendemos, mas mais tarde, hoje como agora eu percebo que é um treinamento. E que quando nós seguimos a risca, com disciplina, olha, nos tornamos pessoas fortes. Hoje fala-se muito da depressão, sim, muitos jovens deprimidos. A pressão social. Olha, eu digo que é falta desses treinamentos. Nesse caso, então, se refere muito com a educação, não com a formação. Sim. Com a educação. Sim. Formação, tudo bem, vem agregar, sim, vem nos trazer um certo conhecimento. Nesse caso, a formação só vai contemplar aquilo que já encontrou. Exatamente. Sim. E o jovem que vai para a universidade adquirir a formação sem a educação é um jovem problemático. Complica extremamente. Exatamente. Eu, lá na associação, lido com muitos jovens. Sim. E diariamente eu falo sobre a educação. Porque eu digo que isso não vamos aprender na escola, não vamos aprender na universidade. Graças a Deus, muitos têm o pai e a mãe que ensinam, sim, mas muitos não têm esse privilégio. Sim. E eu digo que isso é uma responsabilidade social. E enquanto líder de uma associação, eu também primo por essa área de educar, ensinar os jovens nesse quesito, né? Porque muitos, infelizmente, não foram para uma igreja, sim, não conheceram uma religião, não têm, não aprenderam. E
é o que faz muitos jovens andarem por caminhos não muito bons, errados nesse porque caso. lhes falta educação, Sim. que muitos não aprenderam, muitos ignoraram, Sim. e a igreja vem cumprir esse papel muito bem. Então, neste caso, um dos principais papéis lá na Associação dos Estudantes, da senhora professora também, é trazer educação para aqueles que vão buscar formação. Exatamente, resgate de valores. Sim, e vamos tocar num outro quesito, que é juventude versus formação. Hoje em dia, os jovens priorizam mais o dinheiro ou a formação? Olha, estou a rir porque é o prato do dia na minha universidade. Lá, quando estamos reunidos lá na associação, eu falo muito sobre esse tema. Até parece que combinamos. O que é que eles priorizam mais? A formação ou o dinheiro? Olha, eu estou quase todos os dias, os membros de direção sabem a chamar a atenção, a chamar a atenção sobre esse posicionamento. Sim. Porque é o que eu vejo todos os dias na universidade, nos jovens. Os jovens só falam de dinheiro, priorizam o dinheiro. Dinheiro, eu até fico chocada. Tu vais fazer Às vezes nós fizemos aquele recrutamento, né? Porque Sim. nós temos vários departamentos. Tu entras para uma turma de 30, 40 jovens, tu perguntas, olha, na associação temos o departamento, por exemplo, de comunicação. Tem algum voluntário para ser responsável? Primeira pergunta, vão me pagar o quê? Assim, todo mundo só quer saber da famosa micha. Estudantes, por favor, na associação precisamos ter uma vaga para aqui, para ali, precisamos de pessoas para ajudar. Sim. Mas eu vou ganhar o quê com isso? Vamos pagar o quê? Até para ir assistir uma palestra, um workshop que ele vai aprender, vai sair dali com conhecimento, perguntam se vai ganhar o quê indo para essa palestra. Isso é muito grave. É gravíssimo. Porque às vezes o conhecimento vale mais que um determinado preço. Eu digo que a experiência, o conhecimento, não há dinheiro que compre. Doutora, por favor, repita só mais uma vez para os nossos caros telespectadores estarem gravados e apontarem. Não há dinheiro que compre experiência e conhecimento. Nós, a darem uma oportunidade para ir exercer uma função numa associação, num grupo religioso, nós estamos aí buscar experiência. As pessoas não sabem disso. Sim. Olham de forma geral, né? Sim. Vou fazer isso, vou ganhar o quê? Esquece-se que ao praticar, ao exercer, vai ganhar experiência. Eu digo que todos os membros de direção da nossa associação de estudantes hoje têm experiência. Porque nós fizemos documentos, elaboramos atas, fizemos relatórios, fizemos programas, Sim. fizemos atividades. E gerir tudo isso nos traz conhecimento. Eu, enquanto presidente, eu não ganho nada. E estou lá dia e noite, estamos lá 22 horas a fazer documento. Mas não ganhamos nada, fizemos por amor. A experiência. Mas ganhamos o que é mais importante, o que nenhum dinheiro no mundo vai pagar. Experiência. Nesse caso, a senhora diretora ou a senhora presidente confirma que experiência é muito mais importante em relação ao dinheiro. Exatamente. É com a experiência que depois você vai ganhar dinheiro. Nós devemos primeiro nos focar nos preocuparmos em aprender do que ganhar dinheiro. Se você sabendo, você fazendo bem as coisas, claro, consequentemente o dinheiro virá. Sim, porque atualmente não tem se visto isso. Tem se visto, ouvir um pouquinho o que está se passar na internet, foi já também vender para ganhar um dinheiro, sem aprender completamente. Sem aprender, sem saber, Sim. sem ter conhecimento. E também como é que a senhora vê o equilíbrio entre empreendedorismo e a formação acadêmica na juventude? Bem, é muito importante. Sim. O empreendedorismo e a formação acadêmica. Quem estuda e empreende apenas está a ter o conhecimento num lado. Sim. E está a aplicar no outro lado. Então é muito importante. E eu apoio todos os jovens universitários, estudantes que estudam e também empreendem. Sim. Dou todo o apoio. E também tocando num ponto mais da juventude.
Será que hoje está a ser mais informada ou apenas mais conectada? Mais conectada. Informação não é conhecimento. Sim. Hoje os jovens estão mais conectados do que Informados. Nesse caso, estaríamos mais informados do que conectados. Sim. Estamos mais propensos às tecnologias. Sim, né? às TICs, nesse caso. Redes sociais. Estão mais conectados do que... pensam que já sabem, que têm conhecimento, mas não. E também, senhora Presidente, o que falta para os jovens levarem mais a sério a formação? A formação acadêmica? Sim, a formação acadêmica, neste caso. Bem, muitos jovens têm levado a sério a formação acadêmica, porque acreditam que dali terá um futuro promissor, sim, um futuro de sucesso. Mas, falando nisso, eu incentivo estudar e empreender também, né? Porque nem sempre a formação acadêmica nos traz aquilo que queremos. Sim. Muitos estudam a pensar que serão os futuros juristas, médicos de sucesso, não. Sim. Né? Então, vamos também nos focar no empreendedorismo. E a formação acadêmica é muito importante, sim, tenho visto muitos jovens focados, e para aqueles que não, é por falta de propósito, sim, falta de saber o que quer. Sim. Então, o jovem que não sabe o que quer, que não tem propósito, ele não vai para a universidade por ir. Sim. Então, a universidade não é ir, quer dizer, não está aí para apenas irmos ouvir o professor, está aí para irmos ter conhecimento, obter conhecimento. Sim. E nós não aprendemos, mesmo até que eu vejo muitos jovens não conseguem ir porque trabalham, mesmo até em casa com os conteúdos, nós conseguimos exercitar, conseguimos pesquisar. Hoje todo mundo tem telefone. E então aconselho todos os jovens universitários levarem a sério os estudos, porque conhecimento é tudo. Sim. Não para terem dinheiro, sim, mas para ter conhecimento. Conhecimento e experiência, nesse caso. Exatamente. E também tocando num ponto que é importante, né? Que é sobre liderança e inspiração no futuro. E como mulher presidente da associação, jurista, empreendedora, qual foi o seu maior desafio até agora? Bem, sendo sincera, o maior desafio enquanto mulher jovem, o preconceito, né? Sim. Aquele olhar duvidoso, sim, que tive que trabalhar arduamente, sim, com ética, com muita disciplina para ganhar o respeito. Sim. E hoje, graças a Deus, hoje superei, ultrapassei essa fase, ganhei o respeito, com muito trabalho sempre. Sim. Hoje, graças a Deus, tenho respeito. Ganhei o respeito, ultrapassei essa fase. E eu digo que todas as organizações hoje em dia encontram uma dificuldade. Sim. A maior dificuldade, enquanto empreendedora digo isso, enquanto líder de uma associação digo isso, a maior dificuldade, eu acredito que os outros líderes, diretores, devem concordar comigo, porque eu tenho visto, a maior dificuldade somos nós, sim, as pessoas. Sim. Os jovens hoje são as nossas, dentro das organizações, são as dificuldades, porque todo mundo quer ser ele, ninguém quer obedecer, ninguém quer se submeter a uma orientação, porque todos querem ser o tal, sim, não tem humildade, não tem respeito. Sobre a educação, a falta da educação, que falamos no início. Então, a falta da educação traz muitos problemas. Nesse caso também, e que conselho a senhora daria a um jovem que está perdendo entre fé, estudo e a carreira? Que está? Perdido entre fé, estudo e a sua carreira. Bem, está desorientado. Sim, que não está a saber conciliar esses três. Respirar fundo, sim, e não ter pressa de resolver tudo ao mesmo tempo. Vai resolvendo por parte. Com a sua fé, deixa a fé guiar, né? Sim. Ser o seu guia. Sim. Continuar a estudar e trabalhar com propósito. Sim. Fazendo isso com muito amor, paixão, comprometimento e responsabilidade, com o tempo as coisas se encaixam. Sim. Não precisa ter pressa de resolver tudo agora. Sim. E qual a visão do futuro para a juventude do nosso país?
Bem, acredito numa juventude consciente e com capacidade de liderar, Sim. mas que necessita de oportunidades reais, né? Oportunidade para fazerem e mostrarem o que sabem, porque acredito nessa juventude. Acredito. Nós todos acreditamos também. E como podemos formar líderes com valores sólidos e visão transformadora? Com exemplo. Sim, pode ser com exemplo. Com exemplo. Sim. Não, devemos formar com exemplo. Com exemplo, nesse Sim, caso. Com bons exemplos. Com bons exemplos, Sim. Com práticas. E quais são esses exemplos e essas práticas que a fazendo o que eu ensino. Sim. Olha, quando fui eleita presidente da associação, comecei o nosso mandato. Sim. Encontrei uma associação, praticamente construímos do zero, porque não encontrei ninguém. Sim. E parecia tudo muito difícil. Eu me lembro que quase naquele semestre eu tive baixa, né, nas minhas notas, porque tive que me dedicar arduamente à associação, porque eu tive que formar. Sim. Todos que iam trabalhar comigo. Sim. E como é que aprenderam? Hoje eu já me dou o luxo de dizer hoje não irei. Eu sei que todos os problemas lá vão ser resolvidos. Porque a equipe está muito bem formada. Como? Com exemplo. Eu não sou a líder que oriento, que mando. Eu faço. Sim. Vamos fazer juntos. E oriento. Então, com exemplos, bons exemplos, fazendo aquilo que ensino e com uma orientação. Então, e acompanhamento, no caso. É sempre bom ter um bom exemplo a seguir, nesse caso. Então, pessoal, como vocês puderam ver e vir, aqui foi super, super divertido e foi bom aprender com a doutora, que é especialista na matéria. E aproveita subscrever o nosso canal do YouTube, você que ainda não subscreveu, e ativar o sininho de notificação para tu não perderes nenhuma novidade do nosso canal. Olha, nós já estamos na nossa reta final e eu gostaria que tu compartilhasses mesmo este vídeo com mais pessoas, porque mais pessoas precisam de aprender, porque não podes guardar o conhecimento só para ti, precisas de compartilhar com mais pessoas. Então, és uma senhora doutora, últimas considerações, abraços e agradecimentos. Obrigada a todos que nos acompanham. Espero que gostem, né? Sim. Dessa entrevista e que o que eu partilhei aqui venha de facto ensinar e orientar alguém que esteja a precisar. E aconselho os jovens a buscarem também pela educação, pela ética, a forma de ser e de estar, que é muito importante. Evitar pensar muito no dinheiro. Os jovens estão muito imediatistas. Eu falo por experiência, tenho visto todos os dias. Sim. Estão muito imediatistas. Não percam a esperança que tudo no seu momento certo vai acontecer. O segredo é só não parar. Continuar a trabalhar, continuar a lutar com dedicação, com ética, com responsabilidade, que no momento certo as portas se abrem, no momento certo as coisas acontecem. Não desistam dos vossos sonhos, continuem a prosseguir, né, lutando pela realização dos vossos sonhos, com muita ética, com muita disciplina, sem pensar no que vai ganhar no lucro imediato, mas pensa no que vai adquirir de experiência, de conhecimento, para posteriormente conseguir essa estabilidade financeira que todo mundo hoje corre atrás. Sim. E os agradecimentos para quem vão? Agradeço a minha família, agradeço a todos que trabalham comigo, agradeço a vocês por terem me convidado. Nós é que nos sentimos gratos, né, pela presença da senhora aqui conosco. E também, pessoal, então foi esta a nossa entrevista com a senhora presidente da Associação dos Estudantes da Universidade Gregório Semedo. E você que gostou, coloque o teu like, porque é muito importante para nos fazer crescer, porque o nosso canal é novo. E também, subscreva. Isso não vou parar de pedir. Subscreva o nosso canal, porque precisamos da sua subscrição. Então, obrigado por te manteres aí conectado conosco. Esse é o Podcape, o programa que veio mudar a mentalidade de diversos jovens. Porque
A mente é fértil para sonhar, não tem limites. Então, pense alto, porque pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultado. Lembre-se que tudo começa do pensamento. Espero vê-lo no próximo episódio do Podcast. Tamo junto. Obrigado.